Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A graça e a paz de Yahushua seja com todos. Desde já agradeço a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado com seus amigos, familiares. Sei que tem sido muito espaçoso o intervalo entre um vídeo e outro, mas tenho feito um vídeo a cada oportunidade que me é concedida, digamos assim, por conta dos momentos de correria, até mesmo para poder pegar a Bíblia, ler alguma coisa, elaborar uma compreensão, né, para que haja elucidação do entendimento daqueles que ouvem a mensagem. Espero que as mensagens sejam claras, simples. Não sou nenhum doutorado, não sou teologando, eu era apenas um membro de banco, mas que aprove a papai me conceder certo entendimento, e esse entendimento que papai me concedeu, compartilho com você. E a você que caiu aqui de paraquedas, como que de primeira vez, peço que você dê apoio ao canal, assistindo o vídeo, fique até o fim. Deixe seu like, compartilhe, comente, dê sugestões, mas ajude esse canal a se tornar um canal mais assistido e que ele se mantenha mais ao topo, para que outras pessoas também tenham acesso às informações. Bom, antes de começar a respeito do tema que eu quero abordar, que é sobre paz, apesar de ter a compreensão do Evangelho da Graça, eu quero compartilhar com você algo que eu tenho percebido nos nossos dias e que tem sido de fato uma realidade, e por conta dessa realidade ser uma escassez na vida das pessoas, é que elas estão se separando em grande escala, se desesperando com muito mais facilidade, tomando decisões inesperadas, tudo por conta dessa falta de paz. Mas antes é necessário que a gente compreenda que, eu vou falar de paz, mas é necessário que você compreenda que você já vive no reino de Deus. Seria um tema para um outro estudo. Mas assim, brevemente eu vou falar aqui, depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nesse conceito, nesse conhecimento de que já estamos no reino de Deus. Lá em Mateus 6, versículo 9 e 10, Jesus, Yahushua, né, no caso, está ensinando ali os discípulos a orarem, dando uma oração modelo ali. Quando eles for orar, orem dessa forma: Pai Nosso. Esse é o modelo para que eu e você possamos orar, Pai Nosso. E aí, nessa oração, ele faz algumas petições: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Só até aqui tá bom. Venha a nós o teu reino. Uma das petições que ele pediu, que ele fez, foi que o reino viesse. O reino aqui, ele não está se referindo a céu, ele está se referindo a governo. Ou seja, a uma administração de Deus na minha e na sua vida. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo. E mais à frente ele diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está se referindo a céu, tá? Para que você fique ciente disso, ele não está se referindo a céu. E a que ele se refere? Aí, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Logo, ele não está se referindo a céu. Eu e você somos pessoas físicas, e como os discípulos lá também eram, ele está se referindo a um tipo de governo, a um tipo de administração que já não é mais o homem que administra suas próprias vontades, mas claro, o homem ele tem a liberdade para fazer o que quer, porém ele está falando de buscar as coisas concernentes ao reino. E o que é essas coisas concernentes ao reino? O que é o reino de Deus? Aí lá em Romanos
14:17, se não me engano, eu acho que é 14:17, vamos abrir lá. Romanos. Desculpe eu não ter mencionado os versículos anteriores. Mateus 6, 9 e 10. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É lá em Mateus 6 mesmo, verso 33. Mas vamos aqui em Romanos 14, 17. Eu acho que é isso mesmo, eu acho. Vamos ver. Paulo vai descrever para mim e para você o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que? Justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Ponto. Então, justiça e paz e alegria no Espírito Santo é uma administração que não provém das minhas ações nem das minhas vontades próprias, mas é um governo. Muitas das pessoas estão sem paz porque elas não têm esse governo atuando na sua vida. Ou seja, o reino de Deus é paz. Quando você se sente sem paz, ou quando a sua paz é aquela paz que qualquer coisa vem e abala, na verdade você não está no reino. Apesar de você estar fisicamente no reino, você não está vivendo o governo do reino sobre a sua vida. E lá em Lucas 17, 21, quando Yahushua foi interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 21, para a gente entender, né, o reino, ficar bem compreendido mesmo. Lucas 17, 21. A vinda do reino de Deus. É a epígrafe que puseram aqui, né? Na verdade isso nem existe, mas eles puseram essa epígrafe de repente para facilitar a manipulação que eles fazem. Mas tudo bem, vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, como está escrito aqui, né? Yahushua lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Logo você consegue compreender que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está se referindo a céu. Ele está se referindo a um governo. Quando eu me governo, é tragédia. É tragédia. Mas quando eu sou governado pelo governo de Deus, pelo reino de Deus, eu tenho paz, eu tenho justiça e eu tenho alegria. E essa paz, essa justiça e essa alegria não são provenientes das minhas ações, mas são ações do Espírito de Deus que habita em mim e em você, que gera. E essa paz, ela nos estabiliza diante de qualquer circunstância. Outro dia eu estava conversando com um amigo e chegou um amigo desse amigo. Eu conheço de vista, porém a gente já se falou algumas vezes. E ele comentou ali algo assim, desacreditado, desesperançoso, atribulado, com medo, com culpa, remorso, com todos os sentimentos de destruição que uma pessoa pode carregar em sua mente e em seu coração. Ele era membro de uma denominação, Assembleia de Deus, de alguma dessas aí que eu não sei qual, a filiação delas, a matriz, não conheço. E aí, sendo que ele, segundo ele está desviado, e ele é dependente químico, ele usa maconha. E nesse dia em que eu estava conversando com um lanterneiro,
Ele chegou e, cara, eu já tentei tirar minha vida tantas vezes. E hoje eu tô com esse mesmo sentimento de querer dar cabo à minha vida. E por conta de quê? Por conta de ele ter fumado uma maconha. E ele comentou com um irmão do qual ele já conhece, um irmão membro de igreja lá, né? De instituição. Ele comentou com esse membro que é irmão dele em Cristo, assim como nós. E essa pessoa, ao invés de aliviar a culpa, pôs mais lenha na fogueira. E ele se viu ali uma pessoa perdida, sem solução, uma pessoa em que não há mais solução. Aos olhos humanos, não. Mas ele, quando comentou isso comigo, eu falei, olha, relaxa, escuta o que eu tenho para te ouvir, para te dizer, ouve com atenção. Não quero que você interrompa, somente ouça, depois você questione, pergunte o que você quiser. O propósito de Cristo na cruz foi nos conceder perdão e vida eterna. Eu expliquei dessa forma para ele, por quê? Porque para ele é condenado por conta das suas ações. Aí eu fiz a pergunta para ele, eu falei, existe em você, ou em mim, ou em qualquer uma outra pessoa, alguma ação que eu ou você possamos fazer que anule o sacrifício da cruz de Cristo sobre a minha e a sua vida? Ele, não, pô. Não, senão Cristo teria morrido em vão. Então, senão Cristo teria morrido em vão. O perdão, a culpa que você está tendo é somente na sua mente. Essa culpa que você está tendo, que você está nutrindo, ela vai destruir a sua felicidade. Ela vai tirar a sua paz. O perdão, quando ele vai na cruz e estende o braço para um lado e para o outro, conforme a religião desenhou, mas com certeza foi dessa forma, e ele disse tetelestai, que quer dizer está consumado, ele te concedeu o perdão para todos os dias da sua vida, e para todos os erros que você cometer, o perdão de Deus é eficaz sobre você. É eficaz sobre a minha vida. Claro, eu expliquei dessa forma porque ele não entende. Se eu falar para ele que nós já nascemos livre de toda a condenação, que nós já nascemos livre, o perdão foi concedido para aqueles que transgrediram. Nós não havíamos transgredido, até porque nós não estávamos lá. Mas esse perdão se estende a toda a humanidade. Isso é um princípio espiritual. Então, esse perdão que ele nos concedeu é eficaz e é eterno e vai ter eficácia para todos os erros que eu cometer. Esse perdão ele me é concedido, e todas as vezes que eu cometer um deslize ou errar de alguma outra maneira, quer seja falando mal de alguém, ou quer não ajudando alguém, ou quer se envolvendo numa confusão da qual não importa qual seja o tipo de erro que eu cometa, o perdão me foi concedido. Agora, não adianta eu, Senhor, Pai, me ajuda, eu pequei, tá? As pessoas compreendem que o pecado faz parte da vida delas, por isso que são enganadas pela religião. Mas tudo bem, você compreende dessa forma, então eu pequei, Pai, me perdoa. Ei, o perdão já lhe foi concedido, como eu falei aqui. Porém, você não se livrará das consequências de suas ações. Você não se livrará disso. As consequências das suas ações, você viverá. Eu viverei. Todos aqueles que cometerem algum... Para toda ação, existe uma reação. Qualquer que seja a sua ação, espere a reação. Ou seja, as consequências virão. Ok? É a lei da semeadura. O que se faz é que tudo quanto o homem semear, isso ele colherá. Só que, tudo bem, essa culpa que ele nutria no seu pensamento, pesava no seu coração,
Isso tirava destruía a sua paz. Por que destruía a sua paz? Porque ele não tem uma paz que vem de Cristo. Ele não tem a paz de Cristo, ele tem uma paz momentânea que é proporcionada pelo mundo. A paz que a religião te oferece é, se você está em obediência ali com a liderança, se você está em obediência com a liderança, está contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, fazendo a campanha direitinho, tomando a ceia, que eles dizem que é a ceia do Senhor, que na verdade é Páscoa. E aí, ali eles fazem você pensar que você está bem com Deus. Quando na verdade estar bem com Deus não significa nada disso que vocês vivem lá. Mas vamos prosseguir. Aí eu falei, olha, você vai sofrer as consequências dos seus atos, mas você quer vencer isso? E ele falou assim, poxa, se tiver uma maneira, eu quero. Falei, a maneira existe, porém, vai depender muito mais da sua vontade do que de Deus, porque lembra daquele... não lembro agora, eu acho que era cego. Senhor, se quiseres, posso ficar são. E ele, se quero, fique curado. E aí o homem ficou curado. Então, a vontade de Deus é que eu e você sejamos livres e que tenhamos vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Para todos aqueles que são filhos, a proposta dele é vida abundante, ou seja, abundante de todas as coisas boas. Alegria, felicidade, né? Bons relacionamentos, um bom casamento, coisas boas, abundância de coisas boas. Não que vá faltar coisas ruins acontecerão, até porque no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, mas vamos prosseguir. E aí eu falei, vai depender muito de você. Se você quiser de fato vencer, porque aí eu contei a minha experiência. Olha, eu bebia, eu fumava, e aos 23 anos, eu entendi que a religião era a casa, ali era, por meio da religião eu me religaria a Deus. Eu entendi dessa forma, e lá eu assumi essa responsabilidade e me tornei livre desses maus hábitos que são esses vícios, cigarro, bebida. Show! Uma liberdade, consegui. A religião me ajudou nesse momento, por conta, não a religião em si, mas a palavra de Cristo. Não o que os homens falavam, mas o que eu lia na Bíblia. Isso foi o que me libertou. E aí, beleza. E eu só conheci isso também aqui por conta da religião da qual fiz parte. E aí, tudo bem, vamos prosseguir. E eu falei assim, eu fui convidar meu irmão falou, pô, tu bebe, tu fuma, coisa do tipo. Aí eu falei, a partir de hoje eu não faço mais nada disso. E daquele dia em diante, hoje já são 24 anos, 25 anos que eu não bebo, não fumo, para louvor do nosso Deus e Pai. Então dependeu da minha vontade. Se eu quero, eu tenho que lutar por aquilo que quero. Todas as coisas são assim na vida. Todas as conquistas que alguém quer alcançar, tem que lutar para alcançar. Uma namorada, um carro, uma casa, seja lá o que for o seu objetivo, você só consegue se você se empenhar, se você se esforçar, se você batalhar, se você lutar com objetivo por aquela causa, com propósitos, sem desvio de foco. Então, se você lutar pela causa da sua libertação desse vício, e você demonstrar para Deus e pedir a Ele que Ele te auxilie, lhe dando força, e toda vez que você tiver aquela vontade, você clama por Ele, peça a Ele que aumente a sua força, que faça qualquer coisa para te impedir de cometer o erro que você está prestes a cometer. E Ele ficou ali maravilhado. Mas tudo bem. Só que eu tenho visto hoje que as pessoas elas estão tão desesperançosas, tão sem paz, tão perdidas em perplexidade, turbulência, que eu me vi na necessidade de fazer esse vídeo.
Eu tenho convivido com algumas pessoas que eu tenho observado um desespero, porque perdeu uma namorada, aí se deita na linha de um trem, tira uma foto ainda aqui de brincadeira, dizendo que foi pra zoar, tipo, pra chantagear a pessoa com quem o relacionamento foi feito. O outro, por conta desse vício, se vê na vontade de tirar a própria vida. E aí, quando ele encontra alguém que faz parte do meio do qual ele frequentou um dia, a pessoa, em vez de aliviar ali o medo e a culpa, colocou mais lenha. E aí eu falei para ele: olha, eu te apresento um Deus de paz, mas quando você procura esses lugares, você está diante de um Deus condenativo, um Deus carrasco, um Deus de guerra, um Deus em que só se alegra comigo se eu estiver de acordo com a sua vontade. Meu amado, ele se entregou em resgate dos seus filhos. Quem aqui é filho de alguém? Por exemplo, eu não tenho filho, eu não posso falar, mas você tem filho. E aí, seu filho está na escola, e aí o horário avança, e você se atrasa na hora de buscar ele na saída, e aí ele vai estar lá. Ele é seu filho. E vai ter um filho de uma outra pessoa que talvez você não conheça. Você vai levar o seu filho e o filho do outro? Não. Você vai levar o seu filho para casa. Por exemplo, eu não me torno... A religião, ela faz diferente. A religião, ela pega... Muitos ali são filhos de Deus, mas muitos ali também não são. E eles dizem que esses que não são podem se tornar, por causa de uma passagem que tem lá em João, aqueles veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Mas não é bem assim, não é bem assim. Aqui é algo para judeus e nós não somos judeus. Mas tudo bem, eu não vou falar sobre isso, não vou me aprofundar aqui. Então, a religião diz que o lobo pode se tornar ovelha, o joio pode se tornar trigo. Não, o filho daquela pessoa que também se atrasou, ele não pode se tornar seu filho, mesmo que você o adote. Ele é seu considerado, seu filho de consideração, do coração, mas ele não é seu filho biologicamente falando. Eu estou falando de natural, biológico, natural biológico, não de coração, não. Estou falando de natural. Então, joio é joio, trigo é trigo, ovelha é ovelha, bode é bode. Nós vamos prosseguir. Aí a religião pega o quê? Chama eles lá na frente e diz: quem quer aceitar Jesus? É uma opção de gente levanta a mão. Uma outra blasfêmia. Uma outra blasfêmia. E levanta a mão, diz que aceita, como se fosse dela o mérito de se tornar filho de quem? De Deus. Por exemplo, o Pelé morreu. Eu sou pretinho. Eu poderia dizer assim: eu sou filho do Pelé, com intenção de me beneficiar da sua herança. Claro, existem os métodos de comprovar essas coisas. DNA vai comprovar que eu não sou. Mas eu queria ser, por vontade minha, e eu seria, porque eu queria. Não, nunca, jamais seria. Mas vamos prosseguir, porque tem bastante texto. Deixa eu ver aqui. João 14, 27. Em João 14, 27, olha só, olha que diferença entre Jesus e o irmão que jogou lenha na fogueira. Jesus está discorrendo aqui em João 14, ele está dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. 14, versículo 1, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, vós estejais também. Aí ele vai e continua discorrendo. Aí ele fala assim, olha, vós conheceis o caminho. Aí Tomé, Senhor, não sabemos por onde vai. Como saber o caminho? Aí ele diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? E aí, só que vou contar uma narrativa aqui diferente do que o texto está mais ou menos falando. Não tão diferente assim. Vamos supor, eles estão familiarizados ali com Cristo, com Yahushua, eles estão andando para cima e para baixo, vendo os milagres, vendo as curas, vendo as libertações, vendo o poder de Deus atuando na vida de Yahushua, o poder de Yahweh, por meio da palavra, a sua autoridade. Eles vendo tudo isso, e eles familiarizados, e eles sabendo que aquele ali é o Salvador. Aí agora o Salvador diz assim, olha, eu vou, e vós não podeis ir para onde eu vou. Primeiro ele disse que ele ia, e eles saberiam o caminho. E aí ele depois vai dizer, olha, eu vou, vocês não podem ir para onde eu vou agora. E aí imagina, poxa, a gente está com o Salvador, agora o Salvador está dizendo que vai embora, a gente vai ficar sozinho de novo. Que salvação é essa? Imagina a perplexidade que desenvolveu ali, que rolou ali entre os discípulos. Nossa, tanto é que Tomé, não sabemos o caminho, mas vamos discorrer mais um pouco aqui, que isso aqui é muito forte. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Yahushua, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vou dar um pulo aqui. 16. Eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis e vós vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para junto de vós. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Isso aqui é uma outra coisa, dá um outro estudo, mas vamos prosseguir aqui. Aí o 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Yahushua, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele vai continuar aqui. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasse, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creais. Vós creais. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Com tudo isso, procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faça como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando esse irmão comentou com outro irmão de denominação dele, e o cara, ao invés de apaziguar, aliviar o peso, o cara pôs mais. Ou seja, em vez de ele adicionar paz na vida daquela pessoa, ele adicionou mais tribulação. Ele jogou mais condenação, mais sentença, mais cobrança. Por quê? Porque ele conhece um Deus carrasco. Porque ele conhece um Deus carrasco, então ele dá daquilo que ele aprendeu. E por ele ter aprendido daquela forma, ele também aprisiona. Por ele ser um prisioneiro da religião, ele também aprisiona aqueles a quem ele tem oportunidade de falar. Porque ele é prisioneiro da religião. A religião, ela eu costumo dizer que a religião, quer dizer, a lei, ela aprisiona. O evangelho, as boas novas, liberta. A religião que aplica a lei na sua vida, ela te aprisiona. Mas o evangelho que eu te apresento, ele te liberta. Ele tira você da culpa, do medo. E abre o seu entendimento para que você se veja de fato quem você é em Cristo. Lembra que eu li aqui? E eu me manifestarei a ele. Tem outros versículos que confirmam essa manifestação. E o que seria essa manifestação? Essa manifestação nada mais é do que a nossa vida que estava escondida em Deus, em Yahushua, o ungido. A nossa vida está oculta em Yahushua. E quando ele se manifesta, na nossa vida, nós nos tornamos seus representantes. E aí passa a existir em mim e em você semelhanças dos sentimentos que havia nele. Essas semelhanças são, de fato, características de que você é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho e não aprisionada pela lei de Moisés que a religião te apresenta. Porque a lei, ela não adiciona paz, ela adiciona culpa, medo, sentença. Mas o Evangelho não. O que significa a palavra Evangelho? Boas novas. E o que significa boas novas? Notícias boas. Boas são boas. Não há em mim intenção nenhuma de aprisionar você que me ouve. A minha intenção é de fazer com que o seu entendimento seja iluminado, para que a sua mente seja de fato renovada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ele vai mais à frente, nós temos a mente de Cristo e assim, mas vamos seguir aqui na paz. E aí eles estão aqui familiarizados com a presença de Yahushua, fazendo os milagres, é o Salvador, e nós estamos do lado do Salvador, show. Aí agora o Salvador está dizendo que vai embora. E aí ele provavelmente percebeu a perplexidade e a perturbação no semblante deles, a tristeza, a desesperança, a falta de fé.
E aí ele, quando compreende, percebe essas características no rosto dos seus discípulos e no seu coração, ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, para que esse irmãozinho ficasse bem na religião, ele tinha que acatar aquilo que o irmão estava falando, para ver se o coração dele aliviava. Mas não. A paz de Cristo ela é muito superior a isso. A paz de Cristo é para todos os momentos da nossa vida, quer seja momento de bonança, quer seja momento de tempestade, quer seja na hora do sim, eu aceito essa mulher como minha esposa, sim, eu aceito esse homem como meu esposo, sim, até que a morte o separe. Mas aí quando vem a tribulação, naquele momento ali tudo é muito flores, os aromas agradáveis, suaves, perfumes, os bálsamos, ali é muito momento de flores. Depois que a vida vai discorrendo e as dificuldades vão aparecendo, essas pessoas, se elas não tiverem a paz de Cristo em suas vidas, muitas das vezes seus casamentos sucumbem, acabam por motivos banais, por infantilidade, por falta de compreensão. Mas vamos prosseguir. E aí ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz ela nos estabiliza, ela neutraliza as ações negativas que podem nos afetar. Elas até vêm, mas elas não nos abalam, elas não nos destroem, porque nós temos paz, e com paz nós temos condições de reverter a situação a nosso favor. E outro dia eu conversando com uma pessoa que está vivendo um conflito relacional no seu casamento, conjugal. E a única solução que eles estão vendo é a separação. Eu vou ser franco para você, eu não aprovo a separação. Eu não aprovo. Eu peço ao Pai que eles tenham maturidade, que eles tenham paz no seu coração para esfriarem a cabeça, para analisarem bem a respeito da atitude que eles estão prestes a tomar e pedirem, antes de tomar qualquer decisão, a intervenção celestial. A gente ouviu muito em falar intervenção militar, o 142, vamos pedir aí a intervenção celestial, a intervenção de Deus. O que eu preciso mudar? O que essa pessoa precisa mudar? O que ambos precisam mudar para que haja uma harmonia, para que haja paz nesse lar, para que eles possam se reentender, porque já entenderam uma vez e agora estão desentendidos, precisam se reentender, se relacionar de forma que seja prazeroso para os dois. Vamos prosseguir. Como eu falei, né? Eu te apresento um Deus de paz. Mas na religião não é dessa forma que acontece, tá? Eu não estou aqui com o intuito de falar para você, sai daí, não. Você vai sair no momento em que Deus iluminar o seu entendimento e que Ele fortalecer o seu espaço. Não saia daí para se lançar num mundo em que as coisas vão piorar para você. Eu vivi 21 anos na religião. A minha base, como vamos fazer de conta que fosse algo verdadeiro, a minha base é batista. Conheci a Assembleia Jaime Soares em Bom Sucesso. Sou nascido e criado em Bom Sucesso. Primeira Igreja Batista, Guilherme Maxwell, Bom Sucesso. Minha base é lá. Por 8 anos eu congreguei ali. Mas durante esses 8 anos eu visitava muito a Assembleia de Deus Jaime Soares, a Rua Frei de Jabotão, atrás da minha casa, atrás de onde eu morava. E
foram muitos dias e muitas horas da minha vida dedicada a isso. E após 8 anos se passarem, eu me casei e passei a congregar em uma outra denominação, presbiteriana Shekinah, ou seja, uma presbiteriana na visão G12, renovada. E lá fiquei 2 anos. E foi nessa que eu casei. O pastor, eu vou considerar ele pastor pela consideração a ele, que eu gosto muito dessa pessoa. O pastor Gerson, que vamos colocar como pastor, vou colocar como pastor, que você entende assim, que na verdade era aquele homem ali que se colocava como um líder. Ele foi um pastor, vou botar como pastor, durante os primeiros 8 anos de evangelho. E aí eu me casei, 2 anos se passaram. Eu me casei na outra igreja, ele ficou com ciúme e acabou não indo no meu casamento e havia sido convidado. E ele acabou não indo. Os 2 anos se passaram, eu voltei para a Igreja Batista porque eu vim morar perto, do outro lado da rua. E fiquei ali por mais 2 anos. Aí já conclui 10 anos. E aí, esses 2 anos que eu fiquei morando ali, congregava lá, tive a oportunidade de me mudar de bairro, de Bom Sucesso eu vim para Campo Grande. E eu vi alguns irmãos que eram de Campo Grande que foi morar em Bom Sucesso. E me recomendou a Igreja Batista aqui em Cosmos, Praça do Marujo. Eu fui lá, entrei e saí. Me senti o Gasparzinho, apesar de negro. Eu, minha esposa e meu enteado. Saí da mesma forma que entrei. Ninguém pegou o nome, ninguém nem disse oi, tchau, até a próxima. E decidi não voltar mais ali. Mas fiquei frequentando aqui, no bairro mesmo, na rua, mais um pouco abaixo, uma outra igreja batista, Parque Sueli. E fiquei ali por 1 ano. Somando aí já vai para 11 anos. E aí, esse 1 ano, passei para ICNV. Quer dizer, 1, 8, 8, 2, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Aí fui congregar na igreja ICNV. Não é igreja, é templo, congregação. Eu falo igreja, mas é pela força de expressão, porque nós somos igreja quando nos reunimos. Unidade, eu sou membro do corpo. Em conjunto com outra pessoa, nós somos corpo. Com outras pessoas, né? Então, e nessa ICNV eu fiquei lá por mais 5 anos. Aí já 18. E por último, em 2015, eu passei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, convencido ali pelo entendimento do sábado. A minha busca sempre foi pela verdade. E ali eu ouvi falar a respeito do sábado e fui analisando e realmente bate tudo certinho. Porém, eu só não entendia que era em épocas diferentes. Naquela época era válida, mas hoje já não é mais assim. E ali eu fiquei por 3 anos como professor da escola sabatina. Ou seja, 21 anos se passaram. Até que eu alcancei o entendimento. E o entendimento que foi suficiente para me dar bagagem para sair e andar ao lado de Cristo sem depender de homens. Claro, eu estou falando de depender daquilo que os homens apontam, faça isso, não faça aquilo. Estou falando dessas lideranças que só têm o intuito de tirar proveito. Mas vamos prosseguir. Então, eu não estou convidando a você sair. Saia se Deus te fortalecer, se você tiver a compreensão, o entendimento.
E eu não saí para viver uma vida isolada. Meu intuito de ter saído não foi por vontade própria. Às vezes as pessoas me perguntam e eu falo, eu não saí porque eu quis. Porque se fosse depender de mim, eu ainda estava lá. Mas como é muito mais forte do que eu, então ele me tirou e me sustenta. Sai dela, povo meu. Mas não é assim, eu saí. Porque quantos você conhece que sai e volta a fazer tudo que era pior? E aí se cumpre aquela, como é que fala? Praga, né? Vou jogar uma praga, vai voltar 7 vezes pior. É uma praga, né, que eles falam. Então, eu queria ver um outro texto. E para que você, eu acabei falando do reino de Deus, para que você não fique em dúvida com relação se nós vivemos ou não no reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que Jesus disse, Pai nosso, venha a nós o teu reino. Você confirma isso lá com Apocalipse 11, versículo 15. E o Senhor se tornou, e o governo do mundo, e os reinos do mundo, ou seja, os governos, porque os reinos são aqueles que governam, e esses reinos governados por homem passou a ser de nosso Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, verso 15, só para mencionar. Então, no momento em que as coisas estão ruins para você, a quem você recorre? Você recorre a uma pessoa com um entendimento tão limitado quanto ao seu, ou você vai à fonte de toda a paz, de todo desejo bom para você? Jeremias 29, né, que diz assim, eu sei que pensamentos tem sobre vós, mas não é isso aqui não. Vamos ler mais alguns textos, que já está ficando longo demais o vídeo, mais uma vez. Romanos 5, versículo 1. Lá em Romanos 5, versículo 1, diz assim, justificado, pois, mediante as obras da lei, temos paz com Deus. Não. Justificado, pois, mediante a fé. De que maneira eu devo crer que eu fui justificado? Fazendo alguma coisa proveniente do antigo pacto? Matando um bezerro cevado? Oferecendo uma pomba? Ou fazendo qualquer jejum? Não. Justificado, pois, mediante a fé. Eu creio pela fé que o sacrifício de Cristo me justifica perante Deus. E esse sacrifício de Cristo que me justifica perante Deus é recebido por mim pela fé, e por essa fé que eu tenho de ter sido justificado por esse sacrifício, vivo hoje em paz com Deus. Mas não somente em paz com Deus, em paz comigo mesmo, em paz com os homens. Lá em Romanos, Romanos 12, versículo 18, diz assim, no que depender de vós, ou quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, é muito importante a paz. E vamos, porque eu quero encerrar, para que também você não desista, né? Mas eu gosto de fazer os vídeos longos até por conta das explicações. São muitas coisas que podem ser faladas e muitas coisas que podem ser proveitosas para você ou para outras pessoas. Eu gostaria muito de fazer vídeos de 5, 6, 7, 8, 10 minutos, até no máximo 20. Eu poderia ter parado no 20. Eu poderia ter começado no reino e ficado lá. Depois eu viria e falava um pouco da paz. Mas eu acho que existe muita gente que precisa de uma orientação muito mais elucidada. Não assim muito instantâneo, miojo. Vamos lá. Estou prosseguindo para o final. Deixa eu ver aqui em Colossenses 3,15. Deixa eu ver se é Colossenses 3,15.
Ó, seja a paz de Cristo vosso árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado a um só corpo, e sede agradecido. Ou seja, a paz, ela tem que ser o árbitro, o juiz, que vai determinar as nossas ações. Uma pessoa sem paz, ela age por impulso, ela age no calor da situação, da raiva ou da alegria. E eu costumo para as pessoas, olha, não tome decisão de cabeça quente, como eu já tomei muitas das vezes, e todas as vezes que eu que eu tomei alguma decisão no calor do momento, foi tragédia. E não vai ser diferente na sua vida, nem na de ninguém. Mas vamos ver aqui. Filipenses, capítulo 4, versos 7 e o verso 9. E a paz de Deus, a paz, tá? Deixo-vos a paz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, uma pessoa, para pensar nessas coisas, ela tem que ter a sua mente e o seu coração em paz. E aí, depois de você alcançar essa paz, você consegue produzir na sua mente esse tipo de pensamento. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí agora, olha só, olha o que acontece quando você consegue produzir esses pensamentos. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Se aquele irmão que, ao invés de apaziguar, ao invés de produzir paz na vida daquele outro que estava em desespero, tivesse sabedoria, tivesse paz em si, a paz de Cristo, ele não produziria mais dúvida, mais medo. Porque aquilo que aprendestes, ouvistes e viste, ali no caso Paulo, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha, se o que você viu e viveu, e aprendeu, e viu, e ouviu, e é bom, se você coloca essas coisas que são boas em prática, saiba que o Deus de paz, ele atuará com você. Então, para a gente fechar, eu queria ilustrar aqui esse momento com uma travessia de Yahushua de um lado para o outro do Mar da Galileia. Primeiro ele vai para um lado, aí os discípulos entram no barco juntamente com ele e ele chega na outra margem. Aí depois que ele faz o que ele tinha que fazer lá, ele fala, olha, passemos para outra margem. Marcos 4:35. Marcos 4:35. E aí, quando eles obedecem à segunda ordem para passar para outra margem, provavelmente não é de um lado. Ali, na verdade, o Mar da Galileia nada mais é do que um lago. E esse lago ele tem algumas montanhas em proximidade. E provavelmente o vento que bate naquela montanha desce e acaba movimentando aquelas águas e causando aquela tempestade. E aí eles começam a atravessar e Yahushua vai lá para a polpa, dorme, reclinado a um travesseiro provavelmente macio, limpinho, confortável, e ele lá num sono tranquilo, em paz. Quando de repente uma tempestade começa a arremessar aquelas águas contra o barco, ou seja, as ondas começam a serem arremessadas na direção do barco.
e os discípulos ali tentando de algum jeito manter o barco estabilizado, mas a tormenta é muito forte e ela foge do seu controle. E aí eles, preocupados com aquela situação toda e com medo de irem a pique, ou seja, de naufragarem, vão até a polpa e acordam o mestre: Yahushua, Yahushua, não se te dá que pereçamos, ou não se importa que afundemos, que venhamos a naufragar? E aí ele deve ter... O que é? Eu imagino, até uma conjectura minha, que no momento em que as coisas começaram, ele deve ter feito assim, ó. Mas não deu a importância. Porque uma coisa os discípulos não entenderam. Nenhuma das palavras que sai da boca de Yahushua volta para ele vazia. Ou seja, os discípulos não entenderam. Passemos para outra margem. Não importa o que acontecesse, eles chegariam lá. Mas no meio do caminho se levantou a tormenta. E ele lá descansando, reclinado a um travesseiro, tirando uma soneca por conta do cansaço físico, do desgaste. E os discípulos em desespero, sem saber mais como fazer, eles vão lá e despertam Yahushua, e Yahushua vai e desperta ali. O que foi? A gente vai afundar. Mar, vento, vento cala-te. Mar, aquieta-te. E aí houve bonança, e os discípulos ficaram admirados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ou seja, enquanto eles estavam em desespero, no meio da tribulação, no meio da tormenta, Yahushua estava em paz, dormindo no meio do furacão, no olho do redemoinho, ou no olho do furacão. E como tem sido seus dias nesses momentos de... Como tem sido esses dias na sua vida? Como tem sido seus momentos na hora em que o furacão começa, em que as ondas ficam bravias, em que o vento sopra forte, em que as tempestades caem? Como é que você se comporta diante de um relacionamento que está prestes a acabar por conta da imaturidade de ambos, porque não sabem agir? Quando você tem paz, você consegue ouvir. Quando você tem paz, você consegue resolver. Quando você tem paz, você consegue acalmar a situação. Tanto é que bem-aventurado os pacificadores. Quando você tem paz, você pacifica. Quando você não tem paz, você aumenta o fogo, aumenta o desespero. Então, eu não sei o que acontece na sua vida nesses dias. Eu só sei que eu tenho falado para minha esposa que desde 2018 muitas coisas ruins aconteceram, mas em todas elas eu tive paz para enfrentar. Paz. Não importa o que aconteça, que a paz de Deus reine no seu coração. Que a paz dele reine no teu coração. Que essa paz que ele deixa seja uma realidade na sua vida. Lembra que ele disse: paz seja convosco. Que a paz esteja nesse lar. Então a paz, ela é muito importante para que eu e você tenhamos bons resultados em nossas ações. Para que nós tenhamos uma tranquilidade. Essa paz, ela excede todo entendimento. Ela excede a todo entendimento. E para finalizar, eu falei com uma pessoa hoje que está vivendo essa situação de turbulência no seu casamento. Que essa paz,
ela estabiliza. Essa paz nos permite controle de qualquer que seja a situação. Mas no desespero, você não consegue administrar. Somente com a paz de Cristo é que nós podemos vencer. E somente com essa paz é que a nossa fé se torna inabalável. Então, meus amados, que a graça de Deus, a comunhão e a paz do Espírito de Deus seja abundante na sua vida. Pare, reflita, reveja seus conceitos, reveja. Muitas das vezes a gente procura alguém para colocar a culpa. Muitas das vezes nós somos o culpado. Que sejamos pacificadores. E se você tem essa paz, saiba que você é um representante de Deus, de Cristo. Na verdade, é porque não dá para falar aqui, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Nós somos pequenos Cristo, na verdade, farão obras maiores do que esta, como nós lemos lá em João 14. Farão obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E essas obras, ele não está falando de cura, essas coisas não. Ele está falando do poder de libertar a mente das pessoas. Se as pessoas entendessem que elas já são salvas pelo que ele fez no madeiro, e elas agora só dependem de uma libertação da mente, as coisas mudariam. Até a próxima. Paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre em todos os lugares que você estiver. Até a próxima, pessoal.